Hoje nós vamos tratar sobre o tema do dia, que é a respeito de identidade, mas nós vamos fazer isso a partir de uma outra visão. Eu acho muito importante para que a gente possa compreender de fato qual é a nossa identidade em Cristo. Amém? Quem está com a Bíblia aí? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 2. Nós vamos fazer uma reflexão importante a partir do que o apóstolo Paulo nos diz aqui. O tema que nós vamos abordar é a biometria da cruz de Cristo. A biometria da cruz de Cristo, a partir do texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 19, versículo 20. Eu vou começar a ler a partir da parte B do versículo 19. E aqui tem uma questão interessante, que algumas Bíblias pegam essa parte B do versículo 19 e colocam no versículo 20. Amém? Mas é a mesma coisa, tá bom? A minha tradução aqui, ela coloca no versículo 19. Todos encontraram? Diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem operado no nosso meio. E peço, ó Deus, a tua bênção, a tua direção, a iluminação do teu Santo Espírito nesse momento, a fim de que eu possa, ó Deus, e seja capacitado por ti a fazer a exposição desse texto, ó Pai, e que o teu Espírito Santo possa tornar essa palavra cada vez mais real e cada vez mais presente na nossa vida, para que possamos de fato ser edificados, ó Pai, por aquilo que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a nos dizer. O Senhor preservou esse registro porque o Senhor tem algo a nos ensinar com essa palavra, Pai. Que o Senhor nos ensine isso nessa noite. Que não seja, Deus, a minha capacidade ou a minha oratória a falar, mas que seja a graça e a bênção do Senhor e que essa palavra encontre, ó Pai amado, guarida no coração de todos que estão aqui. Assim eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Quem já foi votar alguma vez aqui? Levanta a mão para eu ver. Você sabe, isso talvez é algo que aconteça com todo mundo, né? Quando você vai lá votar, o sistema eleitoral brasileiro, ele exige que você confirme a sua identidade por meio de um teste biométrico a partir das suas digitais, né? Você vai lá, ele digita o seu CPF lá, o seu título de eleitor, e você confirma que você é realmente aquela pessoa por meio das suas digitais. E essa é uma característica única que só você tem, sabia disso? A sua digital não tem igual no mundo, é só sua. Nós temos outras características biológicas que são únicas e exclusivas de cada um de nós, como por exemplo a retina. E existem outras maneiras, como reconhecimento de voz, reconhecimento facial. Tem muitas outras formas de, por meio das suas características biológicas, traçar a sua identificação. Porém, nós somos muito mais do que as nossas características biológicas, não é isso? Os irmãos acham que a digital pode definir quem nós somos? Uma imagem cheia de curvinhas define quem somos nós? Nós não podemos ser definidos por nenhuma dessas características, nem por atitudes ou traços superficiais que compõem a nossa personalidade. Então, quando a gente pergunta quem é você, geralmente a gente responde: eu sou uma pessoa muito legal. Mas isso é uma característica da sua personalidade, isso não é quem você é. Às vezes a gente pergunta quem você é, e você fala, eu sou operador de máquina agrícola. Mas isso é a sua
profissão, não é quem você é. Quem nós somos? Se houvesse uma marca que pudesse atestar quem somos de fato, qual seria a sua marca? Que tipo de marca você carrega na sua vida a partir da qual a sua identidade pode ser definida? Existe algo que as pessoas conseguem ver em você, que conseguem perceber quem você é? Hoje, irmãos, com base aqui nesse texto que lemos em Gálatas 2, eu gostaria de propor uma marca que caracteriza a vida de todo aquele que deposita sua fé em Jesus Cristo. Só é possível entrar no reino de Deus fazendo esse teste biométrico, entre aspas. E essa marca é impressa em nós pelo Espírito Santo, irmãos. E essa marca é a cruz. A cruz não é um símbolo, não é a trave vertical e horizontal. A cruz, ela representa a obra redentora realizada por Jesus Cristo. E ela é um símbolo importante para nos definir. Amém? Eu gostaria de fazer essa exposição de Gálatas 2 a partir de 3 pontos importantes para a gente considerar nessa noite. A identidade da cruz, a dinâmica da identidade da cruz e a vida conforme a identidade da cruz. Vamos começar então pelo primeiro tópico, que é a identidade da cruz, e aqui nós vamos tentar responder a seguinte pergunta: como obtivemos essa nova identidade? Como nós temos essa identidade? Onde recebemos essa identidade? De que maneira essa identidade nos foi dada? O apóstolo Paulo diz o seguinte: estou crucificado. É uma sentença no passado, ou seja, uma ação que foi realizada, que já foi completamente realizada, cujo efeito é permanente. Entende? Uma ação que foi realizada no passado, mas cujo efeito perdura no presente. Além disso, esse verbo crucificado está na forma passiva. Isto é, o apóstolo Paulo escrevendo, ele está dizendo que ele recebeu essa ação. Não foi ele que se crucificou, mas alguém o crucificou. Quem fez isso, irmãos? Deus. Quando eu criei, quando eu depositei a minha fé e a minha confiança em Jesus Cristo, o Deus Pai pegou aquela obra de Jesus e imputou a mim. Ou seja, no momento em que eu creio em Jesus, pela fé, nós somos crucificados juntamente com Cristo. Mas o que isso significa para nós? Significa que o meu antigo eu, aquilo que eu era, eu já não sou mais. Ele foi morto na cruz, porque nós somos mortos juntamente com Cristo quando cremos nele. A minha antiga identidade pereceu. Agora, qual era a nossa antiga identidade? O apóstolo Paulo também nos diz, Romanos capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós não temos a opção de ser sem identidade. Ou nós somos, ou a nossa identidade é a identidade da cruz, ou a nossa identidade é a identidade contrária à cruz. Nós éramos inimigos de Deus. Todos lembram de Adão? Deus tinha uma aliança com Adão. Quando Adão pecou, não foi só Adão que pecou, porque a aliança de Deus não era só com Adão, era com Adão e com toda a sua descendência. Todos nós somos descendentes de Adão, não é verdade? Então, quando Adão pecou, quebrando essa aliança, todos nós pecamos juntamente com ele e já nascemos debaixo da maldição do pecado, e por isso nós somos por natureza inimigos de Deus. Em Adão, nós recebemos uma identidade.
a identidade de inimigos de Deus. Isso é aquilo que éramos. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, proveu um segundo Adão. Paulo usa essa analogia em 1 Coríntios 15, né? Que é Jesus Cristo. Para que por meio dele fôssemos resgatados dessa maldição que recebemos em Adão. Por meio da fé em Cristo, nós temos acesso à nova aliança. Uma aliança que foi firmada e consumada pelo sangue de Jesus na cruz. Nessa aliança, diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, somos nova criatura. E por sermos nova criatura, aquilo que nós éramos antes já foi morto na cruz. Pela fé na obra de Jesus, quando cremos em Jesus, aquela obra salvadora e redentora que Jesus faz na cruz, Deus aplica isso para nós. Como que Ele faz isso? Nos crucificando juntamente com Cristo. Aquilo que éramos morre. Somos nova criatura. Essa nova criatura agora é baseada no segundo Adão, que é Jesus. Então perceba, no primeiro Adão, nós recebemos uma identidade de inimigo de Deus. No segundo Adão, nós recebemos a identidade de filhos de Deus. Então, dessa maneira, uma vez que cremos em Jesus, o Pai nos crucifica junto com Jesus, mata quem somos e nos torna nova criatura. A nossa identidade, irmãos, como cristãos, é definida a partir da cruz. A cruz é o centro da obra salvífica e salvadora de Deus na terra. Lá, tudo aquilo que Ele preparou no Antigo Testamento encontra o seu ápice. E a cruz, ela é tão poderosa que ela se aplica aos que vêm antes e aos que vêm depois, porque a salvação só existe por meio de Cristo. Nós só podemos deixar de ser inimigos de Deus por meio da cruz. Essa identidade que nós obtivemos foi obtida pela graça de Deus. Não foi obra de nossos méritos, mas foi obra dos méritos de Jesus. Deus pega esses méritos e aplica para nós. Quando Paulo diz, já estou crucificado, ele está dizendo isso. Jesus me representa na cruz. A cruz de Jesus também é minha cruz, porque quando eu criei nele, Deus aplicou aquela obra na minha vida. E Jesus morreu e eu morri juntamente com ele. Ou seja, quando cremos em Jesus, nós morremos. As coisas antigas passam. Tudo se faz novo. Como diz Paulo em 2 Timóteo 2,11, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Nós só podemos viver se primeiro nós morrermos. E o único jeito de morrer é na cruz de Cristo. Então, quando Paulo diz, já estou crucificado, a identidade que ele quer mostrar é que a identidade antiga dele pereceu. A identidade de inimigo de Deus pereceu. A identidade que ele tinha e recebeu em Adão, ela foi morta e agora ele recebe uma nova identidade pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo. E essa identidade é a que nós recebemos quando cremos em Jesus. Quando cremos em Jesus, somos feitos filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus por natureza, somos inimigos de Deus, mas pela cruz somos feitos filhos de Deus. O segundo ponto vai falar sobre a dinâmica da identidade da cruz, e aqui nós tentaremos responder a pergunta: como a cruz afeta a nossa vida? A cruz, ela altera a dinâmica da nossa vida porque ela muda a nossa identidade. Então nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver a vida de Cristo. Ou seja, essa nova identidade de filho de Deus, nós passamos a assimilá-la na nossa vida. É isso que Paulo diz quando ele diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A dinâmica da vida de Paulo e da nossa vida
é alterada pela obra de Jesus na cruz. 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15, Paulo diz assim, preste atenção. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que Paulo está dizendo? Que quando eu morri juntamente com Cristo, a vida que eu recebo é a vida dele. Então a vida que eu vivo já não é mais a minha vida, mas a vida que eu recebi dele. E por receber uma vida dele, a vida que eu tinha já não é mais a mesma. Existe uma alteração dessa dinâmica. Nós não vivemos mais para as paixões da nossa carne, para os nossos desejos pecaminosos, como era quando antigamente éramos inimigos de Deus. Nós buscamos então agora viver a partir da identidade que Ele nos deu em Cristo Jesus. Filhos de Deus. A vida que nós temos não é nossa, irmãos, é dele. E nós temos essa vida porque Ele habita em nós. A cruz afeta nossas prioridades, afeta o nosso caráter, afeta a nossa conduta e até a nossa esperança. Nós não temos esperança nesse mundo, irmãos. Esse mundo é um mundo que matou Jesus na cruz. A nossa esperança está no outro mundo, quando Jesus ressuscita em um corpo glorificado. A nossa esperança é essa, a ressurreição. A cruz tira a nossa esperança do trono e coloca a nossa esperança no trono do céu e não no trono da terra. A cruz altera nossas prioridades, porque agora a vida que nós vivemos não é a nossa, é a dele. Então as nossas prioridades não são mais as nossas, mas as dele. A cruz altera o nosso caráter, porque agora o meu caráter não é o mesmo que eu tinha antes, agora tem que ser baseado no dele. Percebe como que a nossa vida é alterada pela cruz? Quando passamos pela cruz, nossa vida transforma-se completamente. Não dá para ser a mesma pessoa de antes, porque nós não somos a mesma pessoa de antes. Quando passamos pela cruz, essa pessoa fica pendurada na cruz. E a partir dali nós somos outra pessoa. Jesus habita em nós pelo Espírito Santo, cuja obra nos transforma dia a dia conforme a imagem de Jesus. Ou seja, isso faz com que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Por quê? Porque a vida que nós vivemos é a vida dele. E o Espírito Santo faz com que essa vida dele que está em nós mude quem nós somos, nossas atitudes, e nos transforme mais e mais naquilo que Jesus é. E isso, irmãos, faz com que nós sejamos quem nós fomos criados para ser. Nós não fomos criados para ser inimigos de Deus. Fomos criados para sermos filhos. E a única forma de ser filho é por meio da cruz. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: quanto mais nos libertamos de nós mesmos e deixamos que seja Cristo quem nos dirija, tanto mais nós verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. É somente quando me volto para Cristo, quando me entrego à sua personalidade, que começo a ter personalidade própria. O que Lewis está dizendo é que, para que nós sejamos quem nós nascemos ou fomos criados para ser, nós precisamos ser como Jesus. Porque a gente pensa, mas se eu estou vivendo a partir da cruz, se a minha vida está baseada na vida de Jesus, então eu perco a minha identidade própria. Não. Eu não perco a minha identidade, porque a identidade que Deus me deu intencionalmente para ter é a identidade de filho de Deus. Quanto mais eu me pareço com Jesus, mais eu me pareço com aquilo que eu deveria ser. Essa vida do Espírito em nós, irmãos, produz uma mudança completa, renova a nossa mente, renova o nosso coração e renova também as nossas atitudes. E é isso que nós vamos ver aqui no terceiro ponto, né? A vida conforme a identidade da cruz.
A pergunta é: o que a cruz exige de nós? A cruz, ela me afeta, a obra de Jesus me afeta de 3 maneiras. Ela me concede o que a gente chama de justificação, que é me livrar da culpa pelo pecado. Quando cremos em Jesus, nós somos justificados por Deus. Isto é, nós somos livres da culpa do pecado. No entanto, só isso não basta. Nós precisamos de um processo que vai nos transformar, que vai nos mudar aos poucos conforme a imagem de Jesus. Nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. Nós chamamos esse processo de santificação. Esse processo nos livra do poder do pecado. E por último, nós temos um último ato de Deus possível a partir da cruz, que é a glorificação, quando nós seremos livres da presença do pecado. Deu para entender, irmãos? Uma vez que cremos em Cristo, nós somos justificados, somos por isso livres da culpa do pecado. Hoje vivemos a partir da vida que Cristo nos deu, e essa vida vai nos transformando dia a dia, nos dando santificação, e isso faz com que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E isso nos livra do poder do pecado. É por isso que a gente consegue vencer as tentações. Nós podemos vencer as tentações porque Jesus morreu na cruz. Nós não poderíamos vencer as tentações se Jesus não tivesse morrido na cruz. É a cruz que nos dá capacidade para fazer isso. É a cruz que nos faz mais parecidos com Jesus. E por último, a cruz nos dá a glorificação, quando nós seremos livres da presença do pecado. Hoje nós somos cristãos, somos justificados, estamos sendo santificados, mas nós ainda cometemos pecado porque nós ainda temos essa natureza amaldiçoada de Adão. Mas na glorificação nós não teremos mais, nosso corpo será um corpo glorificado. A cruz é um remédio integral para o pecado e para todos os seus efeitos. Paulo aqui em Gálatas 2, ele vai dizer: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo destaca aqui que ele ainda vive na carne. E a carne aqui que ele se refere é no corpo. O nosso corpo carnal, ele ainda está sujeito à maldição do pecado. Nós ainda pecamos. Nós ainda temos desejos pecaminosos. Não é verdade? Paulo está livre da culpa do pecado, mas ainda precisa viver nesse mundo num corpo sujeito ao pecado. A obra de santificação nos liberta do poder do pecado, nos dá a capacidade de vencer as tentações e nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. Agora, como que esse processo de santificação acontece? Paulo afirma que vive a sua vida no corpo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, ele vive confiando na obra de Cristo e na vida do Espírito que agora ele possui. Ou seja, como que a santificação acontece? Quando vivemos a partir da fé. A fé em quê? Na obra de Jesus. Essa obra nos transforma. Essa obra nos dá capacidade de sermos aquilo que Deus intentou para nós por meio de Cristo, isto é, filhos de Deus. O Espírito usa todas as ferramentas que ele possui para nos santificar. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha o que Paulo está dizendo. Nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, Paulo está sugerindo um processo de crescimento. Nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. A identidade nossa está em Cristo. E nossa vida hoje tem que ser caracterizada por isso, por nos transformar naquilo que Jesus é.
e o Espírito opera isso em nós. A cruz, então, exige que nós vivamos conforme a imagem que recebemos por meio dela. Nós temos uma marca, essa marca é a marca da cruz de Cristo. A cruz não somente exige que nós vivamos assim, mas nos dá a capacidade de viver assim. Isso nos faz o quê, irmãos? Imitadores de Jesus. Discípulos que querem ser como seu mestre. Quando Jesus dá um mandamento em João capítulo 13, ele cita: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Só que tem um problema. Esse mandamento já existia. Como que ele pode ser novo? Levítico capítulo 18 diz isso, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus diz: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Por que esse mandamento é novo? Porque no Antigo Testamento é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o referencial? Eu. Eu amo ao próximo da mesma maneira que eu me amo. Mas Jesus, ele altera esse mandamento um pouco quando ele dá o novo mandamento. Ele diz: como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. O referencial já não é mais eu mesmo, mas Cristo. Porque a minha identidade não é eu, é Cristo. Se Jesus é a minha identidade, eu tenho que amar como Cristo amou. Eu tenho que ter compaixão como Cristo teve. Eu tenho que fazer a obra de Deus da maneira que Cristo fez. Eu tenho que seguir os passos de Jesus. E talvez você pense: mas Rafael, Jesus era Jesus, eu não sou Jesus. Como que eu posso viver como Jesus? Jesus era perfeito. Só que, irmãos, veja bem, a cruz não só faz com que nós tenhamos que viver como Jesus, mas nos dá capacidade de viver como Jesus. Nós não somos Jesus, mas o Espírito de Jesus e a vida de Jesus habitam dentro de nós. Portanto, nós temos capacidade de viver como Ele, porque Ele nos dá essa capacidade. A cruz nos convida, pelo amor sacrificial de Jesus, do seu serviço, da sua humildade, compaixão e devoção a buscar e viver essas coisas. A identidade que nós temos é a identidade de cristão. Atos capítulo 11 é quando a igreja passa a ser chamada de... os discípulos começam a ser chamados de cristãos. Atos capítulo 11 ou capítulo 10, eu não me recordo agora exatamente do versículo. Mas a ideia é que os cristãos não se chamaram de cristãos, eles foram chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque as pessoas ao redor perceberam neles a identidade de Cristo. Por isso eles são chamados de cristãos. Nós somos cristãos não só porque seguimos a Cristo, mas seguimos a Cristo porque queremos ser como Cristo e portamos a identidade de Cristo. E a marca em nós, que pode ser lida para que a nossa identidade seja confirmada, é a marca da cruz. Todo aquele que passa pela cruz tem identidade da cruz, tem a marca da cruz. Para concluir, não existe vida fora da cruz, porque não somos ninguém sem a cruz. E é interessante como que um instrumento de morte e de tortura pode ter um significado tão oposto ao que ele é. A cruz é um símbolo de morte. Mas o ministério de Jesus é tão poderoso que ele transforma um símbolo de morte em uma marca de vida. E essa marca é aplicada a nós, gratuitamente. Passando pela cruz de Cristo, nós somos o melhor que nós poderíamos ser. Já viu o pessoal que posta na internet, né? Estou procurando ser o melhor ou obter o melhor de mim mesmo.
A melhor coisa que nós podemos ser é ser filhos de Deus. E nós só conseguimos isso pela cruz. Na cruz, Jesus nos deu a nossa verdadeira identidade e nós devemos ser gratos por isso, porque jamais poderíamos obter essa identidade pelos nossos próprios esforços. Entenda isso, irmãos, nessa noite. Você precisa estar crucificado, precisa viver como um crucificado, para então ressuscitar como aquele que foi crucificado. A cruz é a marca que nós carregamos. A cruz é o teste biométrico dos filhos de Deus. É nele que vemos e somos quem fomos criados e intencionados por Deus para ser. É por isso, irmãos, que nós precisamos passar pela cruz. Amém? Então que os irmãos possam guardar essa palavra nessa noite. A cruz de Cristo nos deu uma nova identidade que transforma completamente a nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.